Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes, capítulo 17. Ao céu. A melhora de Geraldo em Oliveto foi de pouca duração. Voltaram as hemorragias e, agora com mais frequência. Sobretudo, à tarde a febre era alta, a opressão frequente e o calor deixava-o extenuado. Despediu-se do pároco de Oliveto e de sua família, que, chorando, o acompanharam até a rua. Sabiam que aquela era a última vez que viam o santo em sua casa. Geraldo, comovido com os sinais de apreço e carinho dos que haviam cuidado dele tão solícita e generosamente em sua enfermidade, disse-lhes: Olhai de vez em quando para o convento de Capocelli. Enquanto virdes um pano branco pendurado numa janela, sabei que ainda estou vivo. Quando não o virdes mais, encomendai-me a Deus, porque terei morrido. Capocelli dista de Oliveto cerca de 2 léguas. A essa distância não se poderiam ver nem as janelas das casas, e não obstante, desde o dia da partida de Geraldo, avistava-se claramente o convento e, pendurado à janela, o pano branco. Quando o santo faleceu, não se viram mais nem pano, nem janela. Geraldo chegou a Capocelli a 31 de agosto de 1755, mas o que chegava não era mais o mesmo Geraldo que saíra a esmolar. Voltava reduzido a pele e ossos. Uma palidez de morte cobria seu rosto. Caminhava encurvado e a cada passo tinha-se a impressão de que ia cair. Parecia um cadáver. Ao saber de sua chegada, toda a comunidade com o reitor à frente saiu a recebê-lo. Vendo nosso jovem que muitos choravam, em particular o superior, disse-lhe: Alegre-se, meu padre, que isto é a vontade de Deus e sempre a devemos cumprir com generosidade e alegria. Foi levado logo para o leito. Todos os religiosos se disputavam a honra de o assistir. Caso curioso. Não eram os visitantes que consolavam o enfermo, antes era este que confortava aqueles, porque não podendo os confrades conformar-se com o pensamento de perder aquele bom e delicadíssimo amigo, apenas entravam no quarto dele e logo irrompiam-lhe as lágrimas. Dissimulavam sua dor o mais que podiam, mas Geraldo adivinhava e dizia: Não nos deixemos dominar pela tristeza, meus irmãos. É preciso fazer a vontade de Deus. Estou enfermo porque Deus o quer, e muito contente de poder ir logo unir-me a ele. Pediu que colocassem em frente de seu leito um crucifixo e ao lado deste uma imagem de Maria Santíssima. Passava o tempo em colóquios com eles, e quando as dores e a febre o atormentavam mais, neles encontrava forças e alívio. Durante seus últimos dias de vida, a virtude que mais brilhou nele foi a obediência ou absoluta submissão à vontade de Deus. A todos que visitavam, falava-lhes dessa vontade divina e mandou afixar à porta de sua cela um pequeno cartaz com as seguintes palavras: Aqui se faz a vontade de Deus como e por quanto tempo ele o quer. O padre Caione, reitor da comunidade, devia partir para Pagani, a fim de assistir a uma reunião de superiores. Foi despedir-se de Geraldo, que sofria grandes dores e altíssima febre. Irmão Geraldo, estás resignado com a vontade de Deus? Sim, padre. Afiguro-me que esta cama é para mim a vontade de Deus e estou nela como que pregado com a vontade divina. Parece-me que a vontade de Deus e eu somos uma mesma coisa. Seu médico e amigo, Santo Orelli, perguntou-lhe se desejava viver ou morrer. Nem viver, nem morrer, respondeu. Quero somente o que Deus quer. Meu desejo seria morrer para me unir logo com Ele, mas, por outro lado, desejaria viver porque até agora fiz muito pouco por Deus. No raro, ouviram-no exclamar todo inflamado de amor. Sofro, meu Deus, por não sofrer bastante. Jesus meu, padecer e não morrer. Em seus últimos dias repetia continuamente atos de fé, de esperança e sobretudo de amor. O olhar fixo no crucificado conversava com ele e dizia: Sofro muito, meu Jesus, mas tudo que por vós se suporta é pouco, já que quiseste morrer crucificado por mim, quero morrer para vos agradar. Quando a doença lhe dava alguma trégua, faziam-no sentar-se numa cadeira, mas queria a seu lado o crucifixo com o qual se entretinha sempre. A doença, porém, seguia seu curso. As hemorragias sucediam-se umas às outras. O médico perguntava a si mesmo como podia um homem completamente extenuado lançar tanto sangue. A febre consumia-o, e como o coração debilitado começara a falhar, sofria palpitações violentíssimas que motivaram a afluência do sangue à cabeça.
A respiração tornava-se cada vez mais difícil, transpirava excessivamente e dizia sentir um peso enorme sobre o peito. Todos compreendiam que Geraldo estava nos seus últimos dias. Foi então que o demônio se apresentou para o tentar, oferecendo-lhe salvo de vida. Tentadora, certamente, era a oferta para quem lutava com a morte. Retira-te, maldito! Exclamou Geraldo com energia. Quero somente o que Deus quer e proíbo-te que voltes a incomodar-me. Mas, por permissão do céu, Satanás ainda voltou. Desta vez apresentou-lhe à imaginação exaltada pela febre imagens obscenas. Contraiu-se-lhe o rosto, estendeu as mãos para a imagem de Nossa Senhora que estava a seu lado e por longo tempo fixou nela os olhos molhados de lágrimas. O padre que estava à cabeceira perguntou-lhe o que sentia. Padre, o demônio quer fazer-me cair no pecado de impureza, mas antes 1000 vezes a morte e todos os tormentos do inferno. Depois de alguns instantes de prostração, acrescentou. Não compreendo o que isto significa, porque sempre amei a Deus. As visitas eram numerosas. Todos queriam vê-lo e despedir-se daquele que consideravam como um santo. E se não for a proibição do médico, a cela do nosso santo estaria cheia dia e noite. Diziam, queremos ver como morre um santo. No dia 5 de setembro, o Dr. Santorelli avisou que se devia administrar ao doente os últimos sacramentos. Toda a comunidade quis assistir ao ato. Quando o moribundo viu entrar o Santíssimo, sentou-se como suma reverência em seu leito e permaneceu com os olhos fixos na Santa Hóstia. Dava a impressão de estar vendo o próprio Jesus sem o véu das sagradas espécies. O padre que oficiava, mostrando-lhe a hóstia, disse: Aqui está, meu irmão, o Senhor que agora é vosso Pai e em breve será vosso juiz. Renovai os vossos santos votos de pobreza, castidade e obediência. Geraldo, tendo repetido com unção verdadeiramente comovente a fórmula da profissão religiosa, acrescentou com palavras entrecortadas pela fadiga. Vós sabeis, meu Deus, que em tudo que fiz e tudo que falei, só busquei a vossa glória. Morro contente na esperança de ter trabalhado sempre por vosso amor e ter cumprido sempre a vossa santíssima vontade. Todos os presentes choravam. O oficiante, dominado pela emoção, quase não pôde terminar as orações rituais. A extrema-unção, que para muitos é fonte de saúde, para Geraldo não o foi. Pelo contrário, no dia seguinte estava pior. O médico esperava o desenlace fatal de um momento para outro. E como em Geraldo tudo devia ser extraordinário, o desenlace não veio senão bastante dias mais tarde. Entrou Santorelli no quarto do moribundo e viu que o mesmo apertava contra o peito uma carta. Geraldo já não vomitava sangue, mas outro incômodo continuava. Quem vos escreveu, irmão? O padre Fioque, doutor. Sabemos que o padre Fioque, após a morte do padre Cáfaro, ficou sendo o diretor espiritual do Santo Irmão. E que é que vos disse o padre Fioque? Ordena-me que não vomite sangue. E que pensais fazer? Obedecer. Pois que quereis que faça? Santorelli, por sua vez, devido ao estado gravíssimo de Geraldo, achava inútil suster a hemoptise se continuasse a disenteria. Que adianta não pôr sangue se a disenteria continua? A mim não me compete decidir, doutor. Deram-me ordem de não escarrar sangue e nada mais. Santorelli compreendeu todo o partido que se podia tirar da obediência cega de Geraldo. Tratava-se unicamente de convencê-lo que a ordem se estendia também à disenteria. Foi à cela do padre Garzili e, explicando-lhe o caso, pediu-lhe que fizesse ver ao doente que a vontade do diretor era que melhorasse de tudo. O padre Garzili, entrando no quarto do santo. Irmão Geraldo, disse, é assim que o senhor obedece ao seu diretor? O que ele manda é que o senhor fique bom, não vomite sangue, não tenha febre, levante-se e alimente-se. O doente, inclinando a cabeça, respondeu, se assim é, quero obedecer em tudo. Em seguida pediu que retirassem da cela todos os remédios, visto que não precisava deles. Quis, além disso, levantar-se logo, mas o superior não permitiu, senão no dia seguinte. À tarde chegou um médico. Como vai, irmão Geraldo? Muito bem, doutor. Passei o dia inteiro sem nenhum mal-estar. Amanhã poderei levantar-me. Agora, se o senhor quisesse dar-me um daqueles pêssegos que o padre Ângelo Salvatore me mandou e que estão ali naquela caixa, com muito gosto eu comeria. Santorelli ficou indeciso. Não tinha coragem de dar o que Geraldo pedia, porque há dias que o doente não podia provar nada. Uma colher do mais leve caldo causava-lhe náuseas horríveis.
Está doido, irmão? Comer um pêssego? Se o senhor não me quiser dar, paciência, mas asseguro-lhe que tenho verdadeiro desejo de prová-los e creio que não me farão mal algum. Se me promete obedecer ao padre Fioque, pode comer. A única coisa que quero, doutor, é obedecer e nada mais. Santorelli deu a Geraldo um pêssego que ele comeu com apetite. Quando terminou, olhou para o médico com um arzinho brejeiro e disse: O senhor não me permitiria comer mais um? Mas que é isso, irmão? E deu-lhe outro pêssego. E o segundo também desapareceu, e Geraldo, como se quisesse desnortear seu amigo, pediu-lhe mais um pêssego, quase a gracejar. Doutor, o senhor acha que morrerei se comer mais um? Santorelli não podia compreender aquilo. O mesmo que de manhã estava agonizando, agora sentado na cama, ria, gracejava e parecia querer acabar com uma caixa de pêssegos. Deu-lhe o terceiro pêssego. Geraldo saboreou como os anteriores. O médico estava preocupado, censurava a si próprio pela complacência que tivera com o doente, dando-lhe aquelas frutas que só podiam fazer mal em vista do estado de seu estômago. Recomendou ao enfermeiro que não se afastasse dali e ao menor alarme o mandasse chamar. No dia seguinte, a primeira visita foi à cela de Geraldo. A cama estava abandonada, não se viu doente em lugar algum. Um temor horrível se apoderou do bondoso médico. Onde estaria o doente? Não estaria morto? Ah, aqueles pêssegos! Por que lhes dera? Nisso chega o padre Garzili, cúmplice da melhora. Bons dias, doutor. E Geraldo onde está? Indagou o médico. Está passeando lá fora, no jardim. Santorelli não perguntou mais nada, foi direto ao jardim e teve de apoiar-se a um pilar para não cair de susto. O santo estava ali e caminhava devagar, apoiado numa bengala e rodeado de confrades. O médico não compreendia como era possível aquilo. Geraldo, que vomitara os pulmões e tinha os intestinos desarranjados e o coração a ponto de estourar, Geraldo ali estava a passear tranquilamente. Logo que viu o médico, saudou-o sorridente. Bons dias, doutor. Santorelli não respondeu, faltava-lhe a voz. Geraldo deveria estar morto ou pelo menos agonizando, e no entanto falava, ria-se e caminhava. O senhor admira-se, doutor, de que eu esteja bom. Não creia que é um milagre, não é simplesmente o efeito da ordem do padre Fioque. Que queria o senhor que eu fizesse? Tinha a obrigação de obedecer, mas sabe que é por pouco tempo. Terei de morrer logo. Isto sucedia no dia 7 de setembro. No dia seguinte, disse ao médico: Hoje deveria morrer, mas sendo a festa da Natividade de Nossa Senhora, e tendo os padres tanto trabalho na igreja, pedi e obtive de Deus a graça de morrer no dia 9. Chegou, porém, a ordem do padre Fioque, que retardou a minha entrada no céu. A admirável delicadeza do santo não quis incomodar seus confrades nem entristecê-los num dia de grande festa. E Geraldo melhorou muito, seu estado geral era bom e pôde acompanhar todos os exercícios da comunidade. Ia à capela, descia ao refeitório, ajudava a lavar as vasilhas e acompanhar os confrades ao recreio. Ao vê-lo tão disposto, creram que o perigo de morte passara, e, iludidos pela terna afeição que lhe dedicavam, imaginaram poder gozar ainda por muito tempo de sua amável e santa companhia. No dia 14 de setembro, notaram em seu rosto uma grande alegria. Por que está tão contente, irmão Geraldo? Porque hoje faleceu em Foguia a Madre Maria Celeste Corostarosa, e sua formosíssima alma já está gozando na glória de Deus que tanto amou. Essa madre era tida pelos missionários em grande veneração. Fora ela que, iluminada por celestial visão, aconselhara e sustentara o padre Afonso de Ligório na fundação da Congregação de Missionários. No dia seguinte chega uma carta do padre Caione, que, como dissemos, tomava parte na reunião dos reitores em Pagani, na qual se confirmava a predição de Geraldo. Por aqueles dias chega um pintor, Heriberto Caffi, para decorar a igreja conventual. O artista era natural de Oliveto e íntimo amigo da família Salvatore, que o encarregou de levar suas saudações a Geraldo. Antes que Caffi pronunciasse uma palavra, disse-lhe Geraldo: O pároco de Oliveto e o irmão dele, o doutor, estão muito tristes porque acaba de morrer-lhes o pai. Impossível, irmão. Venho de lá e quando me despedi estava passando bem. Sim, replicou Geraldo, mas digo-lhe que acaba de falecer de apoplexia.
Então tenho de regressar a Oliveto para fazer companhia a meus amigos em seu luto, disse o pintor. É muito justo, sublinhou Geraldo. E diga ao pároco e ao irmão dele que se consolem, porque o pai deles voou para o céu sem passar pelo purgatório. Chegando a Oliveto, Caf encontrou seus amigos na maior desolação. Mormente o pároco estava inconsolável por lhe ter morrido o pai repentinamente, sem poder confessar-se. Quando receberam o recado do santo, os dois irmãos não duvidaram um instante de que o pai estava no céu, e quase se pôde dizer que o luto se transformou em gozo. E Geraldo passava cada dia melhor, voltara a exercer seus ofícios como antes, e somente o viam parado quando passava largo tempo aos pés do altar. No entanto, todos percebiam que vivia mais no céu que na terra. Parecia que sua alma já estava na glória, e de sua pessoa irradiava uma espécie de força e claridade celestiais, aos que o felicitavam por ter escapado da morte, e respondia: Deus assim o dispôs para mostrar o poder e o mérito da obediência, mas isto é por pouco tempo, mas alguns dias estarei na eternidade. Ninguém queria dar crédito às suas palavras. No começo de outubro disse ao médico: Já chegou a hora, doutor, logo estarei morto. Com efeito, no dia seguinte começaram as hemoptises, a desinteria reapareceu e o coração entrou a palpitar com extrema violência. Geraldo teve que ir para a cama e desta vez para não mais se levantar. Estava preparado para morrer, mas Nosso Senhor quis preparar pessoalmente, unindo-o naqueles últimos dias às dores de sua própria paixão. Como Geraldo mesmo manifestou, sentia em seu corpo o que sofreu o corpo santíssimo de Jesus na flagelação, coroação de espinhos e crucificação. Sentia seus pés e mãos varados pelos cravos e seu coração ferido pela lança do soldado. Sua alma participava da agonia do horto e do abandono do reitor antes de expirar. Estava como que aniquilado por esses sofrimentos físicos e, sobretudo, morais. Repetidas vezes os que lhe faziam companhia viram-no voltar-se para o crucifixo, elevar as mãos, brancas e descarnadas, e dizer-lhe com os olhos banhados de lágrimas: Senhor, Senhor, ajudai-me, sustentai-me neste martírio que padeço. Certo dia perguntou-lhe Santo Aurélio o que sentia. Tenho a sensação de que estou no purgatório. Pedi a Nosso Senhor graça de sofrer um pouco do que ele sofreu em sua paixão. Estou desolado pelas dores, mas bendito seja aquele que nolas envia. Sofro por amor dele e pelas almas. Os que o acompanharam naqueles últimos dias estavam tomados de espanto à vista das contrações de seu corpo, que parecia atravessado por todos os instrumentos de tortura inventados pela crueldade humana. Não podiam reprimir o pranto, vendo-o erguer-se e elevar as mãos suplicantes para o crucifixo e repetir palavras entrecortadas pelos comoventes suspiros que a agonia arrancava de seu peito. Ajudai-me, Senhor, ajudai-me. Amo-vos, ó Jesus, amo-vos. E seus lábios continuavam a balbuciar palavras que só Deus ouvia. É sabido que os doentes, até os mais virtuosos, podem tornar-se insuportáveis. Geraldo, porém, nos dizer de seus enfermeiros, era o mais calmo, paciente e delicado dos doentes. Parecia que era ele o enfermeiro e não o enfermo. Nas longas noites de agonia, não suportava que quem o assistia ficasse acordado. Queria que se deitasse e garantia-lhe que nada aconteceria enquanto dormisse. De uma feita, Santo Aurélio receitou um remédio que deveriam dar-lhe à meia-noite. Ah, doutor, basta que eu sofra, não causemos incômodo aos outros. Vendo que os padres não faziam economia com remédios para ele, seu coração delicado comoveu-se e pediu ao médico que, por favor, receitasse remédios caseiros, por não custarem muito. Está bem, irmão, mas não se preocupe com isso. Como, doutor? Eu, na congregação, só servi para estorvar. Estou envergonhado de ver tantos cuidados e gastos comigo. Quando desconfiava que um medicamento era caro, não queria tomá-lo, mas Santo Aurélio lembrava-lhe a disposição da regra que manda obedecer cegamente ao médico e o santo se submetia. Não podia faltar, na morte do sempre amável Geraldo, um acontecimento tragicômico. Chegou a Iliceto um coadjutor, o qual, sabendo que Geraldo estava nas últimas, vinha despedir-se dele. Apenas entrou no quarto do doente, sentiu um perfume delicioso e penetrante. Enrugou a fronte. A regra proíbe severissimamente o uso de perfumes. E, meu Deus! Geraldo, que todos tinham por santo em seu leito de morte, usa perfume.
Mas, irmão meu, como é possível que o senhor falte às suas regras e dê tão mau exemplo fazendo uso de perfumes? O santo, surpreendido com aquela saída que não compreendia, respondeu: Irmão, nunca fiz uso dessas coisas. Calou-se o censor e, despedindo-se ele, foi direto ao substituto do reitor. Padre, não compreendo como se permite o irmão Geraldo usar perfumes, e dos mais finos, sendo que a regra o proíbe terminantemente. Fique tranquilo, irmão, respondeu o padre com um leve sorriso. O irmão Geraldo não usa essências, nem nós as compramos. Mas então estou doido. O quarto doente recende a perfume, e já antes de entrar eu comecei a sentir. É isso mesmo, aquele é um prodígio, notado por todos, porque em vez de cheirar mal, como todo quarto de doente, sobretudo com as doenças que tem o pobre irmão e com os fortes calores, seu aposento está embalsamado de perfumes que somente os anjos podem ter entornado ali. Tudo que ele usa, até a roupa que temos de trocar a miúde, tudo está impregnado desse delicioso odor. As pessoas estranhas perguntam-nos que essência é essa, pois não conhecem coisa igual. Os anjos não se contentam em contornar na cela de Geraldo aquelas celestiais essências, mas reúnem-se ainda para fazer a seu irmão o êmulo de pureza, os mais lindos concertos. Com efeito, segundo atestaram todos os confrades, na véspera de sua morte, ouviu-se no quarto em que morria Geraldo uma música divina tocada por instrumentos suavíssimos, ficando todos os presentes extasiados. A 13 de outubro, chegou para visitá-lo o padre José Salvatore, acompanhado de um sacerdote chamado Próspero de Áquila. Tinha este um jovem hortelão que, tendo ouvido contar tantos prodígios de Geraldo e sabendo que estava morto, sentia vivo desejo de vê-lo. Como era bastante acanhado, não se atrevia a fazer sozinho a viagem a Capocele. O padre Próspero convidou-o para essa visita e prometeu introduzi-lo no quarto do doente. Chegados os três ao convento, foram logo à cela de Geraldo. O pobre hortelão sentiu, porém, tamanho medo de apresentar-se ao santo, que ficou fora, escondido atrás da porta. Mandai entrar o jovem que vos acompanha, disse-lhe Geraldo. Só então os dois padres deram pela falta de seu companheiro. Chamaram-no e Geraldo fez-lhe sinal para que se aproximasse. Cumprimentou-o com carinho e, mostrando-lhe um piano velho e abandonado ali, a um canto, disse: Senta-se ali e toque uma peça. O hortelão empalideceu. Estaria doido o santo? Seus enormes dedos e suas mãos calosas serviam, é certo, para manejar instrumento de horta, mas para tocar piano? Parecia-lhe que aquelas teclas miudinhas, fininhas, saltariam aos pedaços quando lhes pusesse em cima suas enormes mãos. Não encontrando palavras com que desculpasse, deu a entender que ia retirar-se. Geraldo insistiu. Amigo, sente-se, por favor, e toque alguma coisa. O padre Próspero, embora sabendo que seu hortelão seria incapaz de tirar aquele instrumento qualquer melodia, mandou-lhe que obedecesse. O rapaz, pálido, trêmulo e desconcertado, por ver que todos os olhares estavam voltados para ele, não teve remédio senão sentar-se ao piano. Suava como nunca em sua vida, em má hora resolvera vir ver o santo. Pondo seus dedos grosseiros sobre o teclado, olhou espantado para a direita e para a esquerda, como a perguntar o que deveria fazer. De repente, ganhando agilidade, seus dedos começavam a mover-se, suas mãos correm para um lado e para outro, e os assistentes ouvem sair do velho piano uma melodia jamais ouvida, suavíssima. Tocou e tocou, deixando os ouvintes de um maravilhoso concerto pasmados e suspensos. E os padres, que conheciam muito bem o velho piano desafinado, não sabiam o que mais admirar, se a maestria do hortelão ou os sons arrancados àquele traste imprestável. Geraldo comungara todos os dias durante sua enfermidade. Os vômitos de sangue cessavam e ele comungava tranquilamente. No dia 15, festa de Santa Teresa de Jesus, uma das padroeiras da congregação pediu que lhe administrasse a comunhão como viático. Rodearam-no de novo todos os confrades, que, embora acostumados a vê-lo receber Jesus com extraordinário fervor, desta vez julgaram ver comungar um serafim. Depois da comunhão, pediu-lhes deixassem o corporal em que repousara a hóstia santa. Colocou-o sobre o peito e ali o conservou até a hora derradeira. Depois daquele piedoso ato, disse aos que o rodeavam:
Hoje é dia de recreio na comunidade e amanhã também o será. Amanhã? Por quê, irmão? Porque esta noite morrerei. Aludia à tradição dos missionários que manda dar dia de recreio quando morre o confrade para celebrar sua entrada no céu. Contudo, parecia que os pressentimentos de Geraldo não se realizariam. Seu estado geral era bom, a respiração mais regular, os vômitos mais espaçados e menos violentos e o pulso mais calmo. Todos com um médico à frente criam que ainda teria alguns dias de vida. Pelas 5 da tarde, pediu aos enfermeiros que o ajudassem a vestir-se. Quisera saber o motivo. Respondeu, porque esta noite devo morrer. Uma vez de batina, sentado na cama, recitou com voz clara o salmo Miserere, intercalando atos de dor de seus pecados depois de cada versículo. Aquilo foi patético. Geraldo, que na opinião de seus confessores e contemporâneos conservara intacta a inocência batismal, pedia perdão com os olhos banhados de lágrimas. Ao contemplar o crucifixo, exalava dolorosos suspiros acompanhados de profunda humildade. Os assistentes não puderam conter as lágrimas. A inflexão de voz de Geraldo, disseram mais tarde, fez-no pensar na majestade de Deus. Quando perguntou pela hora, lhe disseram ser 6 horas da tarde, exclamou, ainda me restam 6 horas de vida. Ao doutor Santorelli, que ia retirar-se, pediu que por favor lhe fizesse companhia naquela noite. O médico, não obstante a gravidade do caso, julgava o estado do doente satisfatório e, desculpando-se com as visitas que teria de fazer a outros enfermos, retirou-se. Ao superior, que encontrou à porta da cela, disse que julgava não haver perigo imediato. Durante todo o dia, a cela estivera povoada de confrades que rezavam com Geraldo. Chegada a hora de recolher-se, o superior, baseado na opinião do médico, deu a todos a ordem de se retirarem para descansar. Só ficou com o doente e o irmão Xavier. As 2 últimas horas foram de contínua e fervorosíssima oração. Quando seus lábios não podiam mover-se, seu assistente devia sugerir-lhe piedosos afetos. Pela 11 da noite, disse-lhe o enfermeiro, irmão Geraldo, temos sido sempre bons amigos, espero que no céu não se esquecerá de mim. Como poderia esquecê-lo? Respondeu o doente com um leve sorriso. Teria ainda 1 hora de vida e Satanás quis tentar um derradeiro esforço para arrebatar a Deus aquela belíssima alma. Sabe o demônio que nesses últimos momentos, os doentes consumidos pela febre e pelas angústias mortais apresentam não raro pouca resistência às suas tentações. O irmão Xavier notou que Geraldo se estivava violentamente no leito. Desfigurou-se-lhe o rosto, crisparam-se-lhe os dedos e com voz suplicante disse... Irmão Xavier, expulse depressa esses monstros. Expulse-os depressa, irmão. O enfermeiro, compreendendo que se tratava de um assalto do demônio, jogou água benta sobre o leito e no mesmo instante cessou a angústia de Geraldo. Antes das 11 da noite, pediu um copo de água. O irmão foi buscá-lo. Quando chegou, encontrou o santo voltado para a parede e como que adormecido. Não quis incomodá-lo. Depois de alguns instantes, Geraldo virou-se. O rosto estava calmo e sereno. Todo o seu ser respirava celestial alegria. Repentinamente se lhe dilatou o peito e deu um forte suspiro. O irmão Xavier percebeu que a morte se aproximava e correu a chamar o reitor, que descansava na cela vizinha. No instante estava o padre junto ao leito do agonizante, cuja respiração se tornava cada vez mais fraca. O padre deu-lhe mais uma vez a absolvição sacramental. Precisamente nesse instante, Geraldo entregou a Deus sua alma bendita. Dera-se tudo aquilo com tanta rapidez que nem o padre nem o irmão se persuadiam de que seu caríssimo confrade estivesse morto. Ajoelhados aos lados do leito, puseram-se a chorar o docíssimo irmão e amigo e a rezar por sua alma até o despertar da comunidade. Geraldo voara para o céu. Ao subir as altas cordilheiras, contemplamos o condor com seu imperial diadema estender suas asas gigantescas e sem esforço, sem movimento, com sua magnificência de conquistador selvagem, remontar até o sol que o hipnotiza com seus fulgores. Assim foi Geraldo, desprendido da terra, como se seu corpo estivesse espiritualizado e como se nenhuma força humana o pudesse conter, alçou seu voo rápido e magnífico para aquele astro infinito que o atraía com os ardores de seu amor.
Empunhou o sacristão as cordas e lentamente agitou os pesados sinos, que deviam levar a toda a vila os graves suspiros de profundis. Porém, como se outra mão misteriosa impelisse os sinos, ou como se uma vida nova e alegre se houvesse apoderado dos bronzes, estes não dobraram afinados. Antes entoaram um entusiástico aleluia em honra do sacristão que tantas vezes os tangera. Esses repiques festivos convidavam a alegria pela entrada de mais um santo no céu.